Bom sábado a todos, irmãos e irmãs. É um privilégio e um prazer estar convosco. Hoje trago um abraço especial da União para toda a igreja em Torres Vedras, que realmente é uma igreja que está no coração da União. A União ora por cada igreja em Portugal. Dizer que estamos juntos, estamos a caminhar juntos para o reino dos céus. Também dar um abraço muito especial ao meu colega, o pastor Samuel, e à sua família, que o possa abençoar grandemente. Não sabia que o ia encontrar aqui, mas é muito bom vê-lo. E a todos os irmãos, alguns já conhecia, conheci a minha irmã já em Braga, e outros irmãos conhecia, outros não conhecia, e faço hoje tensões de estar convosco para também vos conhecer melhor e poder trazer a palavra do céu. Eu gostaria que hoje nós pudéssemos meditar na nossa vida. Há pouco nós falávamos na escola sabatina de uma batalha que existe entre o bem e o mal. Nós chamamos isso a batalha ou o grande conflito. Muito bem. E muitas vezes nós sabemos que este grande conflito em que nós estamos mergulhados, em que começou no céu e veio para esta terra, nós damos muita preponderância a este conflito. Mas há uma outra guerra que é mais silenciosa e é a maior batalha que nós temos que travar. Ellen White fala nisso, que é a batalha contra o nosso próprio eu. Não é? Contra o nosso próprio eu. E esta é uma batalha que precisamos de Cristo para vencer, porque sozinhos não o conseguimos fazer. Então nós precisamos de Cristo a cada dia para vencer esta batalha. E como é que nós podemos vencer esta batalha? Nós podemos vencer esta batalha só de uma forma, que é tendo um relacionamento muito íntimo e muito forte com Jesus. A nossa vida e a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade muito agitada, muito frenética. Nós, não só aqui em Torres Vedras, mas vocês, se chegarem um pouco mais a Lisboa, vão ver ainda maior essa agitação. É uma forma muito agitada. A sociedade vive agitada. Nós temos excesso de carros, nós temos muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, muita informação, e esta agitação da sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade frenética, muitas vezes leva-nos a não termos tempo para estar com Deus. A ciência tem feito descobertas fantásticas. Descobertas essas que são grandes inovações a muitos níveis. Por exemplo, ao nível das comunicações. Há muitos anos atrás, a forma de comunicarem entre as pessoas era os sinais de fumo. Nós já não somos desse tempo, não é? Mas era uma forma que era muito usual, os sinais de fumo, e os sinais de fumo podiam ser vistos a 760 km de distância. E muitas vezes era assim que nós seres humanos, comunicávamos. Hoje, quando olhamos para a comunicação, nós vemos uma evolução astronómica. Nós vemos SMS, nós vemos WhatsApps, que é na hora, nós podemos estar a falar com o Brasil, com a América, com a Ásia, e no momento nós temos uma resposta de alguém do outro lado. Imaginem a evolução que a sociedade teve, por exemplo, ao nível das comunicações. Mas nós podíamos falar ainda do telefone. O telefone foi descoberto por quem? O telefone foi realizado, foi inventado por quem? Alexandre Bell. Em que ano? Alguém sabe? 1876. E quando Bell demonstrou a sua primeira patente a alguém, essa pessoa disse: realmente é uma grande invenção. Mas quem é que vai querer usar isso? E hoje nós temos pessoas que não passam sem o seu telemóvel. Tudo isto, nós vemos que há uma evolução astronómica, uma evolução enorme, não é? A este nível. Por exemplo, ao nível dos transportes. Nós hoje podemos ir de Lisboa ao Porto em 50 minutos. Há uns anos atrás, essa viagem, não há muitos anos, 150 anos atrás, essa viagem era feita em 7 dias. E antes desse tempo, ainda em mais. Não 7 dias, mas um mês. Porque eram usados os transportes que hoje não são usados. Por exemplo, eu quero falar-vos de 2 meios de transporte que foram inovados. Primeiro, o primeiro carro em Portugal. Alguém sabe em que ano foi feito o primeiro carro em Portugal, ou trazido para cá, porque ele veio de França? Foi no ano de 1895. 1895. Primeiro carro.
A marca deste carro era um Penhar Levasseur, que veio diretamente de França, trazido por um conde, o conde de Avilés. E na primeira vez que esse carro em Portugal teve um transporte, ou seja, teve uma viagem, ele teve um acidente brutal. Ele chocou com um burro. E andavam ali taco a taco com o burro. Porque a velocidade com que este automóvel tinha era a magnífica quantia de 15 km por hora. Hoje, algo muito aconteceu e temos carros. Eu fui fazer uma pesquisa e vi o carro mais rápido que existe hoje pode andar a uma velocidade de 532 km por hora. Reparem a diferença. 15 km por hora e hoje 532 km por hora. É realmente extraordinário. O avião. Os irmãos Wright fizeram o seu primeiro voo no ano de 1903, século XX. 1903. A uma velocidade de 11 km por hora e uma altitude de 3 metros acima do solo. Hoje nós temos aviões a andarem a 15 km de altura com uma velocidade de 7.000 km por hora. Reparem na evolução, não é? Que a nossa sociedade tem evoluído ao longo dos tempos. Podíamos falar da medicina, podíamos falar dos computadores, da própria internet, podíamos falar dos eletrodomésticos, grandes evoluções tecnológicas. E essas evoluções, essas inovações, elas foram criadas para facilitar a vida do ser humano. Muitas delas foram criadas para poupar tempo ao ser humano. Por exemplo, a máquina de lavar roupa ou louça foi criada para poupar tempo ao ser humano. Mas quando nós olhamos para o nosso tempo, vemos que um dos maiores problemas que nós temos hoje é a falta de tempo. Reparem na incoerência. Reparem no paradoxo. Não é? Tudo isto foi feito para nos poupar tempo. Já não precisamos de andar 7 dias para chegar de Lisboa ao Porto, podemos fazê-lo em 50 minutos. Ainda assim, temos falta de tempo. Eu diria que não é falta de tempo, eu diria que é uma gestão do nosso tempo. A forma como nós priorizamos as coisas do nosso tempo. A forma como nós gerimos a vida em função do tempo que temos. Porque o tempo é o mesmo. O tempo desta senhora, eu não sei como é que ela se chama esta senhora. Maria Emília. É uma irmã querida Maria Emília. O tempo que ela tem e o tempo, por exemplo, deste menino, como se chama este menino? Estevão. São as 24 horas do dia. É o mesmo tempo. Então o problema não é a falta de tempo. O problema é a forma como nós gerimos o nosso tempo. As prioridades que nós damos à nossa vida. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Nós tornamos-nos escravos do tempo. Porque queremos fazer as coisas urgentes, mas nem sempre as coisas urgentes são importantes. Nós temos uma prioridade. E essa prioridade muitas vezes é tida por urgências. Mas nós devemos ter a nossa prioridade por importância. Um dia, numa igreja, precisamente em Braga, houve um irmão que veio falar comigo e disse: Pastor, nós estamos a ter um problema nas nossas empresas. Ele é empresário. Ele disse-me uma coisa que eu no início não percebi, mas depois eu compreendi o que ele queria chegar. Ele dizia: na nossa empresa, nós deixamos de falar em prioridade para falarmos em prioridades. E eu, olhando para ele, eu disse, pensei para comigo mesmo, que diferença é que este irmão vê nestas duas nomenclaturas? Prioridade singular e prioridades no plural. E depois ele explicou-me e disse: Pastor, quando nós falamos em prioridade, quer dizer que é essa a única prioridade. Quando nós falamos em prioridades, nós compartimentamos as prioridades. Porque se eu vos perguntasse, a família é uma prioridade, vocês diriam que sim. O trabalho também é uma prioridade. A igreja é uma prioridade. E muitas vezes essas prioridades nós compartimentamos e nós colocamos patamares. Olha, esta prioridade é mais importante que aquela. E aquela que é a única prioridade que nós devíamos ter, que é Deus e o reino dos céus, fica para trás.
Porque nós colocamos outras prioridades que não aquela que deveria ser a única prioridade. E este é o nosso problema. O problema que a igreja primitiva, a igreja nascente, a igreja cristã, que nasceu no tempo dos apóstolos, não tinha, porque eles colocavam Cristo como a sua prioridade. Cristo era o centro da sua vida. Cristo era tudo. Estão a ver? Tudo o resto era secundário. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: todas as coisas eu considero como esterco, desde que possa ganhar a Cristo. Tudo o resto é secundário. Mas com as prioridades, irmãos, nós deixamos muitas vezes as coisas que são prioritárias para trás e as coisas que são secundárias pomos-las à frente. Nós invertemos. Deus, prioridade máxima, depois as pessoas e depois as coisas. E nós invertemos. Colocamos as coisas em cima, as pessoas no meio e Deus em baixo. Porque se nós começarmos a olhar no tempo que nós perdemos em determinadas coisas deste mundo, vamos ver que Deus não é a prioridade da nossa vida. Então, eu gostaria que realmente hoje nós pudéssemos refletir naquilo que é verdadeiramente importante. O homem espiritual guia-se por o que é importante do ponto de vista divino e o homem natural guia-se por aquilo que é importante do ponto de vista humano. Irmãos, nós vemos na Bíblia um episódio em que duas irmãs que amavam a Cristo, duas irmãs que eram amadas por Cristo, tiveram duas atitudes diferentes face às prioridades da sua vida. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 10. E vamos ler a partir do verso 38. Não há dúvida nenhuma que estas duas irmãs amavam a Jesus. Ninguém tem dúvidas quanto a isso. Aliás, uma delas, a Marta, quando o seu irmão morreu, quando Jesus se aproximou da sepultura, foi a correr para Cristo e disse-lhes: Senhora, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta era conhecedora das Escrituras. E Marta amava a Jesus. Não há dúvida quanto a isso. Aliás, nós vemos neste episódio que Marta, dos três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, Marta era a mais velha. Era a dona da casa. E digo-vos, nesta casa, diz por profecia, que era onde Jesus gostava de estar bastante tempo. Jesus gostava de passar ali. Ali ele sentia-se bem. Jesus sentia-se acarinhado ali. E Jesus devia-se também sentir bem nas nossas casas hoje. Não é? Jesus devia-se sentir acarinhado nas nossas casas. Como é que eu estou a abrir a minha casa a Jesus? Será que Jesus se sente bem na minha casa? Será que na minha casa se respira a atmosfera do céu de tal maneira que Jesus gosta de estar ali? Reparem, Jesus gostava de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. E não há dúvida que estes três irmãos amavam a Jesus do seu coração. Mas estas duas atitudes são importantes nós reconhecermos. Vamos ler. A partir do verso 38 diz assim: Aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus entrou numa aldeia e uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E é aqui que vimos que Marta era a dona da casa. Era provavelmente a mais velha dos três. Esta tinha uma irmã que se chamava Maria, a qual se assentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra, a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhora, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Mas respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, tu estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe deve ser tirada. Queridos irmãos, esta é uma história muito pequenina, mas muito importante para nós. Nós temos aqui duas irmãs que tinham características muito diferentes. Marta tinha muitas características boas. Por exemplo, ela era trabalhadora. Sim, nós vemos aqui que ela era trabalhadora. Ela era serviçal, gostava de servir. Ela era uma boa hospitaleira. Queria que Jesus se sentisse bem na sua casa. Há algum mal nisso? Sim ou não? Não. Não há mal nisso. Mas não no momento em que Jesus estava. Ela devia ter feito antes. E agora continua.
Marta era uma boa anfitriã, era organizada, era metódica, tudo que hoje é necessário numa pessoa na sociedade moderna em que vivemos. Mas ela tinha um problema. Ela tinha um problema gravíssimo. E era o problema da prioridade. Jesus ia passar ali. Não ia passar ali sempre. Iria estar ali. O que é que Jesus estava a fazer naquele momento? Estava a ministrar o quê? A sua palavra. Ele estava a falar do reino dos céus. Ele estava a falar daquilo que é próprio. Ele estava a falar da palavra de Deus. E Marta, ela andava, e a palavra certa é esta, distraída com muitas coisas que eram lícitas. Porque ela queria receber Jesus bem. Não era só Jesus que ali estava. Os apóstolos também estavam ali. Então, nós estamos a falar de um conjunto que é de 15, 20 pessoas, não sabemos. Sabemos sim que haviam ali pessoas e que ela queria que essas pessoas se sentissem bem na sua casa. Mas não era o momento. Ela estava distraída, ela estava ansiosa com muitas coisas e uma só era necessária. Jesus o que estava a dizer era: Marta, podes fazer uma coisa mais simples para mim, porque aquilo que eu aprecio neste momento é a tua presença aqui aos meus pés. É isso que eu aprecio, porque é isso que a tua irmã está a fazer. E ela vai até dizer a Jesus: Senhor, não se dá que a minha irmã me deixe servir só? Não é? Quase que repreende Jesus para que Jesus possa ter uma palavra para com a sua irmã, para que a sua irmã venha ajudá-la. E Jesus diz: não, Marta, não. Não, porque a coisa mais importante que tu devias também aprender é que não há nada mais importante que está aos meus pés. Não há nada mais importante do que ouvires a palavra. Tudo tem o seu tempo. Aliás, já dizia Salomão, há tempo para tudo. E o tempo em que Jesus estava ali, o tempo de Marta devia ser deixar todos os seus afazeres, deixar todas as suas distrações e se concentrar na comunhão com Deus. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida, irmãos? Porque muitas vezes nós vamos ter a nossa comunhão com Deus, mas alguém telefona, alguém aparece, alguém toca a campainha, há isto, começamos a divagar no que temos que fazer ao almoço. Não estamos em comunhão com Deus. E quando perdemos esse tempo de comunhão com Deus, esse tempo de comunhão com Deus é que nos dá força espiritual, irmãos. Depois, quando as tentações vêm, nós caímos porque não estamos firmados no Senhor. Então, nós temos que rever as nossas prioridades. Nós temos que pensar na nossa vida espiritual. Se existe alguma barreira entre mim e Deus que me esteja a impedir de me entregar totalmente. Eu não conheço a igreja. Não sei se alguém ainda não tomou a decisão, por exemplo, do batismo. Há pouco a irmã falava aqui da água. Uma das qualidades especiais da água, uma das características da água é que a água serve para purificação e para entrarmos numa dinâmica com Cristo de morrer para o eu e ressuscitar para uma nova vida. Provavelmente aqui há alguém que aqui está que ainda não tomou a sua decisão por Jesus. Hoje é o dia. Porque Jesus quer entrar na nossa casa. Tal como Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus quer entrar na nossa casa. E começa em mim. Porque Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, diz o quê? Eis estou à porta e bato. Depois mais. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Então eu faço-vos aqui um apelo. Hoje vamos falar um bocadinho sobre esta questão. Eu faço-vos aqui um apelo. Que porta é esta? Do nosso coração, da nossa vida. Coração não este músculo, não é? Mas a porta da nossa vida pessoal, mas também da nossa vida familiar, da nossa família. Eu digo-vos uma coisa. Qual é o problema, segundo este texto, Apocalipse 3, 21, esqueçam os outros textos, só deste. Qual é o problema dos laodiceanos? Vocês olham para este texto. Vamos lá abrir este texto. Vamos lá à frente. Apocalipse 3, 21. Há pouco a irmã falava do Apocalipse, que quer dizer revelação, porque o Senhor tem revelado aos seus filhos, e graças a Deus por isso. Apocalipse 3, 21, que diz... 3,16. 3,16. Sim, 3,16. Assim porque és morno. Porque és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. O que é isto de ser morno? Está no meio termo. Está no meio termo? Sim. Indiferente. Mais. O que é isto de ser morno?
Um pouco frio, um pouco quente. Está na mistura dos dois. Olha, mas isso é uma coisa extraordinária que tu disseste. Quer dizer que está a saltitar entre os dois lados. Quer estar quente, mas também gosta do frio, então anda a saltitar. Era a característica da igreja do céu. Ora, mesmo isso. Se ela tivesse tomado partido para um dos lados, já estaria decidida ali. Exatamente. Então falta definição. Falta escolha, falta decisão. Como Daniel, o que é que Daniel 1.8 diz? Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Foi uma decisão. E nós temos que decidir. No fundo, um laodiceano ou um morno está em cima do muro. Ainda não tomou decisão. E nós precisamos tomar uma decisão. Porque quando nós não decidimos, já a tomamos para o outro lado. Então nós temos que tomar essa decisão. Interessante que o muro não pertence a Deus, não. É isso. O muro já está do outro lado. Por isso é quando eu digo, quando nós não tomamos a decisão por Cristo, já estamos a tomar a decisão pelo outro lado. E agora reparem aqui, Apocalipse 3:20. Eis estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Agora vamos aqui falar um pouquinho. Quem é que ouve a voz do pastor? A verdadeira ovelha. João capítulo 10. As ovelhas ouvem a minha voz e obedecem ao meu chamado. Agora reparem. Segundo Apocalipse 3:20, qual é o problema de Laodiceia? Digam lá. Quem é que quer aventurar-se em dar aqui algumas ideias? Segundo Apocalipse 3:20. Não olhem para trás nem olhem para a frente. Só este versículo. Qual é o problema ali? Não passar tempo com Jesus. Jesus dá a porta. Como? Não reconhecer a voz. Ok. Jesus está à porta. De que lado é que ele está? Isto quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que o problema de Laodiceia é deixarmos Cristo fora da nossa vida. Cristo está de fora. Mas eu digo-vos, na vida do cristão, Cristo não tem que estar dentro. Este é um drama que nós temos. O drama do século XXI, o drama do cristão laodiciano, é que nós deixamos Cristo fora da porta. De tal maneira o deixamos fora da porta que ele é obrigado a bater. E bate por fora. O trinco não existe por fora, só por dentro. A chave está por dentro. Está por dentro. Então cabe a cada um de nós, irmãos, esta decisão. Eu quando olho para estas duas irmãs, eu vejo duas irmãs que se complementam. Mas vejo uma irmã distraída com muitas coisas. E se calhar sou eu. Essa Marta, se calhar sou eu. Porque Marta podia perder uma oportunidade excelente de estar em comunhão com Deus. Porque estava distraída com muitas coisas. E nós hoje, irmãos, embora estas inovações que eu falei, elas foram feitas para nos poupar tempo, cada vez o temos menos. A forma como nós gerimos o tempo. Às vezes eu pergunto, olha, vamos estudar a Bíblia. Não tenho tempo para nada. Olha, vamos à igreja, à reunião de oração. Não tenho tempo. Vamos à reunião de sábado à tarde. Não tenho tempo. E nunca há tempo. Nunca há tempo. A menos para as coisas que verdadeiramente nós gostamos. Hão de reparar nisso. Agora a pergunta é, que coisas são estas? São coisas do céu ou são coisas da terra? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E eu digo mais, até a trabalhar para a igreja, nós podemos perder a nossa comunhão com Deus. Estamos muito distraídos, estamos no coro, estamos a preparar coisas e não estamos aos pés de Jesus para receber a força, o poder que vem do alto. Não temos tempo para comunhão com Deus. Irmãos, todos nós somos tentados neste aspecto. Porque há casa para pagar, há filhos para dar de comer, há muitas coisas para alimentar, há carros para pormos gasóleo, porque se não tivermos dinheiro não pomos gasóleo no carro, não podemos conduzir. Então, todos nós somos tentados a passar demasiado tempo em coisas que são secundárias. Mas nós temos que priorizar o reino dos céus. Nós temos que ter as mãos de Marta, mas o coração de Maria. Nós devemos ser empreendedores, e eu falo para os jovens, não devemos ser a cauda e a cabeça, o Senhor pede que nós sejamos sempre a cabeça e não a cauda, devemos trabalhar,
mas devemos fazê-lo com o coração no Senhor, com a orientação de Deus. É o Senhor que nos orienta. Há pouco a irmã Vânia, não é? Ela falou num texto muito interessante de Gálatas 2:20. Já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E é Cristo que me dá a orientação. É Cristo que me dá a visão. É Cristo que me orienta. É Cristo que me conduz. Eu quero fazer a vontade de Cristo. Ou seja, eu vou permitir que Cristo, que o meu eu, seja esmagado, que a minha vontade seja esmagada, para que a vontade de Cristo sobreviva na minha vida. Queridos irmãos, nós temos que ter um compromisso sério. Nós estamos no limiar da volta de Jesus. Jesus está às portas. Amém? Amém. Jesus está às portas. Jesus em breve voltará. E muitas vezes eu sinto que estou a brincar aos cristianismos. Estou a brincar de ser cristão. Ainda não tomei aquela decisão de ser cristão de verdade, de me entregar completamente, sem reservas, para Deus me usar. Às vezes, Deus tem dificuldade em nos usar porque nós estamos demasiado ocupados. Eu conheço tanta gente que tem talentos e dons extraordinários, mas não tem tempo para os colocar em prática na igreja. Porque estão muito ocupados. Depois a pessoa endivida-se, depois a pessoa tem que trabalhar para 2 trabalhos, alguns até 3, para pagar as dívidas, porque as dívidas têm que ser pagas. Às vezes as pessoas deixam de devolver a Deus o que é de Deus, porque não têm dinheiro, e dizem, se eu devolvo ao Senhor o seu dízimo, deixo de pagar as minhas dívidas. É um erro brutal. Estamos a colocar numa armadilha de Satanás, porque se não roubarás é mau, não roubar ao Senhor ainda é pior. E então, estas armadilhas é o que Satanás nos tem feito. Tem colocado armadilhas na nossa vida para que nós possamos cair. Se não caímos numa, caímos noutra. Estão a ver? E este redupio da vida faz com que nós estejamos distraídos. Por isso é que a Bíblia diz, quando o Filho vier, porventura, achará fé na terra. É por isto, irmãos. Então há um alerta da parte do Senhor, uma exortação da parte do Senhor para que eu possa fazer um compromisso sério com Deus. Sério. Porque o mais importante para nós cristãos é o reino dos céus e a sua justiça. Amém. O mais importante para nós é Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o número 1 da nossa vida. E na teoria nós sabemos-lo, mas por vezes na prática não o colocamos. Quando nós olhamos, por exemplo, em Lucas 10, se vocês forem embora um bocadinho antes, Lucas 10, quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, a partir do verso 25, diz assim, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Grande questão. É a questão das questões, não é? Embora a pergunta não está bem feita, não é? O que farei? Aí parece que há alguma coisa que nós temos que fazer. Mas depois diz assim, Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como é que tu lês a lei? Como é que interpretas a lei? Qual é que é o teu sentimento sobre a lei? Ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E agora reparem, Jesus diz, respondeste bem, faz isto e viverás. Queridos, na teoria todos nós somos experts. Quando nós vamos fazer um teste na teoria sobre estas questões, nós temos 100 sobre 100. Mas o problema é que a teoria não é cristianismo. Cristianismo é vivência. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é entrega. E teoria nós sabemos-la. Mas e a prática? Se vocês forem um pouco mais além, aqui no versículo 36, Jesus contou a história do bom samaritano e depois vai fazer esta pergunta. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteantes? E o doutor da lei disse-lhe, aquele que usou de misericórdia para com ele. O que é que diz lá, irmãos? Disse Jesus, vai e faz da mesma forma. Lá está. Nada adianta se nós soubermos só na teoria. Nós temos que viver. E não adianta saber que Jesus é o número 1 da nossa vida. Porque eu acredito
piamente que se eu fosse perguntar a cada um de vós, vocês diriam que Jesus é o primeiro na vossa vida. Mas e como é que tem sido a nossa prática? Devemos deixar-nos guiar pelo Espírito Santo, irmãos, porque Jesus está às portas. Vamos imaginar o cenário. Vamos imaginar que Jesus entraria naquela porta neste momento. E Jesus entra na porta para dizer assim: eu vim aqui para buscar aqueles que me amam, aqueles que querem ir comigo. Quantos de nós iríamos neste momento? Será que eu me esconderia aqui atrás da presença de Cristo? Ou será que eu dizia: Senhor, eu fico tão feliz de teres vindo, eu quero ir já contigo? Qual é a nossa reação, irmãos? Pessoas formadas com muitos dons, mas que não têm tempo para a missão. Jesus faz-nos um apelo esta manhã. Quando vocês olham para uma pessoa chamada Saúl, ou Saulo, vamos assim dizer Saulo, no Novo Testamento, que era um perseguidor da igreja, e quando tem este encontro com Cristo, se torna um perseguido, em que Deus lhe mudou o seu nome. A pergunta que eu faço é: o que é que fez com que Saulo trocasse o conforto do que tinha por aquilo que ele não conhecia? O que é que fez com que Saulo trocasse o conforto daquilo que possuía, que ele era fariseu, por a perseguição que lhe foi imposta? Aliás, ele foi martirizado, como sabem, e decapitado. Só há uma resposta. Jesus. Essa é a resposta. Jesus. Jesus. Ele tem que ser o maior, ele tem que ser a prioridade, ele tem que ser tudo na nossa vida. Tem que ser o centro. Se Jesus não for o centro, irmãos, teremos mais dificuldade na nossa preparação para o reino dos céus. O apóstolo Paulo veio a dizer: posso dispensar todas as coisas. Tudo é dispensável, menos Cristo. Amém? Amém? Cristo não é dispensável da nossa vida. Cristo é e tem que ser o número 1, o centro. Temos vivido dando prioridade a Deus e ao seu reino? Gostava de contar-vos uma história para finalizar. A história da águia. Talvez vocês já a conheçam, eu já a ouvi. Não sei se é uma história verídica, mas eu ouvi esta história. A águia, ela dura sensivelmente 70 anos. É, de todas as aves, aquela que dura mais tempo de vida. E ela, por volta dos seus 30 anos, ela tem que tomar uma grande decisão na sua vida. Uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre. Mas ela tem que tomar esta decisão. Não há volta a dar. Então qual é a decisão que ela tem que tomar? Mais ano, menos ano, não é? Isto não é 30 anos, é mais ano, menos ano. Ela tem que tomar uma decisão. Qual é essa decisão? Então, a águia, ela, como vocês sabem, ela vai buscar as presas com as suas garras. Só que quando chega mais ou menos aí com 30 anos, a águia tem as suas unhas estão curvas, não tem força para pegar presas. O seu bico, que era alongado e forte, torna-se curvo e fraco, e as suas penas tornam-se grossas, de tal maneira que ela já não consegue voar tão alto como voava, nem fazer aqueles piques para buscar as presas. Então, o que é que ela tem que fazer, mais ou menos por volta de 30 anos? Ela tem que ir para um monte, e ali ela vai enfrentar uma dolorosa transformação de vários meses. É imprescindível, mas ela precisa de fazer essa transformação. Então o que é que vai acontecer? Ela, com o seu bico, ela tem que bater na parede com o seu bico até que aquele bico caia e nasça outro bico forte. Depois, com aquele bico forte, ela tem que tirar as suas presas, as suas garras, uma a uma, para que outras garras mais fortes nasçam. E, por fim, ela tem que tirar as suas penas com o seu bico, uma a uma. Aquelas penas grossas vão sair, para virem outras penas novas. E aquilo dura vários meses. É um processo doloroso de transformação. Dura vários meses para ela poder voar mais 40 anos. Queridos, se calhar alguns de nós temos de tomar decisões que são difíceis, mas que são indispensáveis para o reino dos céus.
abdicar de algumas coisas que se calhar gostamos e que não são de acordo com a vontade de Deus. Se calhar algum vício, algum hábito, alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus e que nós precisamos realmente pedir ao Senhor que nos ajude a tomar decisões claras. E tal como a águia que sofreu durante algum tempo, mas para poder viver 40 anos, provavelmente nós vamos ter que fazer decisões para a eternidade. Decisões que são sérias. E a decisão mais séria é colocar Jesus no centro da nossa vida como a prioridade e, acima de tudo, tomarmos um compromisso claro com Jesus. Se ainda não tomamos a decisão do batismo, que o possamos fazer. Se já tomamos, que a nossa decisão seja continuar com Ele até ao fim. Porque aquele que perseverar até ao fim será salvo. Que o Senhor abençoe grandemente a igreja em Torres Vedras.